Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, você que chegou aqui neste encontro. Eu creio que você veio direcionado pelo Espírito Santo, não foi à toa, não é à toa. Essa busca desenfreada no seu coração pela palavra de Deus te trouxe até aqui e este é o lugar certo, porque este canal tem o objetivo de buscar um encontro com o Senhor através da palavra. E eu creio que a cada encontro nós aprendemos um pouco mais e recebemos aquilo que necessitamos receber do Senhor. Então eu já quero nessa hora te convidar a orar junto comigo. Sim, vamos orar convidando o Espírito Santo a falar conosco, porque sem Ele isso aqui não faz sentido, não dá para fazer nada sem Ele na direção. Amém? Então vamos juntos? Espírito Santo de Deus, poderoso Pai, nosso Senhor, Criador de todas as coisas, nosso Criador. Nessa hora, Pai, eu entro na Tua presença, clamando ao Senhor, que venha sobre nós o Teu Santo Espírito, nos revestindo, ó Pai, nos lavando com Teu sangue que purifica, que através da Tua palavra nós possamos nos conectar com o Senhor e nos transformar em uma nova criatura. Esse é o desejo deste devocional, uma palavra, um encontro, um novo ser. Então que assim seja, Santo Espírito, fique à vontade a nos transformar, a nos bater se preciso for, a nos quebrar, Senhor, se for necessário, mas que nos refaça, Pai, nos refaça nesse dia. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, te agradeço por este novo dia, por esse novo respirar, por essa nova presença. Tu és um Deus santo, justo, fiel, e no Senhor entregamos a nossa vida. Obrigado por tudo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, gente. Vamos pegar nosso manual aí? Nossa Bíblia, gente, eu chamo a Bíblia de manual, porque para mim é um manual de vida. Então, você que é novo aqui, já sabe que a nossa ferramenta para esse devocional é a nossa Bíblia, é papel e caneta. Por que papel e caneta? Porque nós precisamos anotar tudo aquilo que o Espírito fala conosco, para que a gente não finja que Ele nunca falou. Amém? É para nos lembrarmos, é para colocarmos em prática, é para colocarmos lá no nosso cantinho de oração pregado, para a gente se lembrar daquilo que a gente quer na presença do Senhor. Amém? Então vamos lá? Livro de Isaías, gente, profeta Isaías hoje, então segura, né? Profeta Isaías, capítulo 42, profeta Isaías 42. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, amém? Vamos nos atentar para o versículo 4, esse é o nosso versículo do dia, versículo 4. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, meu eleito, em quem a minha alma se deleita. Eu tenho posto o meu espírito sobre ele. Ele irá produzir justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará a sua voz ser ouvida na rua. Uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Ele não falhará, nem será desencorajado. Esse é o versículo do dia, tá? Nem será desencorajado, até que ele tenha colocado justiça na terra, e as ilhas aguardarão sua lei. Portanto, diz Deus o Senhor, Ele quem criou os céus e os estendeu, Ele que alargou a terra e o que dela procede, Ele que dá fôlego ao povo sobre a terra, e espírito para aqueles que caminham nela. Eu, o Senhor, tenho chamado em justiça, irei segurar tua mão. Em ti manterei e te darei por um pacto, um povo, para uma luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão, e aqueles que se assentam na escuridão, para fora do cárcere. Eu sou o Senhor, este é o nome e minha glória, eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as coisas primeiras já se realizaram, e as novas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre ela. Olha que negócio, olha que coisa tremenda nós ouvimos aqui. A muitas se é atribuído essa passagem.
Mas aqui nós cremos que Deus se refere exatamente a Jesus, o nosso libertador. Quando nós nos lembrarmos de Jesus lá naquela cruz, carregando aquele fardo tão pesado que é o meu e o seu pecado, Jesus, em momento nenhum, ele gritou, ele esbravajou, ele questionou. Ele simplesmente foi cumprindo o seu propósito. E é o que a palavra diz aqui, calado, ele foi seguindo para entregar justiça. E aí eu trago para nós que isso vai me corrigir. No que essa palavra me vai fazer uma nova criatura? O que é que eu posso produzir através disso daqui? A gente precisa entender que Deus, ele sempre quis um bom relacionamento conosco. Deus, ele sempre quis um projeto para o ser humano. Somos nós que nos afastamos da presença de Deus. Somos nós que tentamos buscar caminhos distantes do Senhor. Então, quando Deus ele vê isso, lá no princípio, ele vê que o homem não era bom, que o homem era inclinado para o mal, o seu coração era um coração duro, e ele destrói toda a terra. Mas Deus se arrepende disso, e ele mesmo declara que não faria mais isso, porque ele quer dar uma chance para nós. E aí ele envia Jesus, e é um plano tão perfeito, que se nós lermos, vai dizer, não tem como. Um ser humano viver na terra e ser reto e justo de coração, e não pecar, não falar mal do coleguinha, não matar, roubar, destruir, não desejar o que não é seu, não fazer tantas coisas que desagradam o Senhor e que é pecado, que nos leva à sujeira. Mas sim, é possível. Jesus veio e ele foi essa pessoa. Ele foi quem Deus quis que ele fosse. E é claro que nós, seres humanos, fugimos dessa vontade de ser quem Deus quer que a gente seja. Somos seres carnais e estamos em busca do ser espiritual, da ressurreição e espírito. Muitos não sabem o que é isso, muitos não falam disso, muitos têm medo disso. Mas eu te pergunto, como você quer ser visto? Como um cego ou como alguém que permitiu que Deus arrancasse as escamas dos olhos? Olha o que ele fala, para abrir os olhos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão e aqueles que se assentam na escuridão, para fora do cárcere. Nós que um dia estivemos longe da presença de Deus, sabemos exatamente o que significa estar numa escuridão, estar numa prisão, aprisionado pelas coisas desse mundo, fazendo coisas que só nos destrói, que só nos entristece, fazendo escolhas que nos levam a caminhos que só traz ruína e destruição, pessoas usurpadoras, pessoas aproveitadoras, lugares que você vai que só levam de você e nada tem para te entregar. Por muito tempo eu estive em baladas, eu estive em festas que só tiravam de mim a minha noite de sono, a minha saúde, o meu dinheiro e a minha paz. Por quê? Porque eu bebia, porque eu gastava aquilo que nem tinha, porque eu perdia a noite de sono e aquilo fazia mal, tanto a bebida como a noite perdida, para a minha saúde. Precisei fazer tratamento para me recuperar. A minha paz, porque aquelas pessoas só sabem magoar. A gente se magoa com tanta coisa que acontece nesses lugares, são frustrações, são tristezas, são relacionamentos mal sucedidos. Então esses ambientes trazem esse tipo de coisa, e isso se compara a essa cegueira que o Senhor disse que o mundo está. E quando Jesus vem, a intenção de Jesus é que essa cegueira seja arrancada de nós, que nós saiamos desse lugar escuro. E como eu consigo fazer isso, missionária? Fazendo uma aliança com Jesus, deixando Jesus entrar na sua vida, deixando Jesus ser o centro da sua vida, deixando Jesus fazer a vontade dele em você, verdadeiramente vivendo em Jesus. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus e Jesus é o Filho de Deus. Pare de rebaixar Jesus para um nível igual ao nosso. Ele não é.
Nós somos criaturas de Deus. Mas ele não é o Filho de Deus. Sim, ele é o primeiro, ele é o autor de todas as coisas, ele é o próprio Deus encarnado, em forma humana. Ele é Deus. Quando a gente olha, eu sou filho de Deus, Jesus é filho de Deus, o primogênito, então você quer se igualar a ele, para de fazer isso. Nós somos considerados filhos adotivos de Deus. O único gerado diretamente do Espírito é ele, então ele é o único, primogênito, o primeiro de todos. Mas os seres celestiais também são considerados filhos de Deus. Gente, quando a gente entende o poder de Jesus, nós vamos parar de achar que Jesus é simplesmente qualquer coisa, menos o próprio Deus. Mas ele é. Olha o que a palavra vai dizer. Portanto, diz o Senhor, ele quem criou os céus e os estendeu. Ele que alargou a terra e o que dela procede. Ele que dá fôlego ao povo da terra e espírito para aqueles que caminham nela. Eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça e irei segurar a tua mão e a ti manterei e te darei por um pacto do povo para uma luz dos gentios. Olha que coisa tremenda. Ele criou todas as coisas. Jesus é o princípio, Jesus é o meio, Jesus é o fim. Nós estamos vivendo esse meio aqui porque o princípio tudo já aconteceu. E nós precisamos nesse meio aqui correr enquanto há tempo para os braços de Jesus. Fazer uma aliança com Ele. E a lição que você vai levar hoje para a sua vida é exatamente essa. Pare de querer viver como um cego, como um coxo, como um prisioneiro. Você é livre, sim. Agora seja uma liberdade espiritual, não uma liberdade humana que acha que pode todas as coisas e nada vai te acontecer porque Deus é amor. Não. Sinto lhe dizer que o desobediente não tem parte com o Senhor. O rebelde não tem parte com o Senhor. O pecador, enquanto vive no pecado, não tem parte com o Senhor. Mas um pecador arrependido tem oportunidade com o Senhor. Então hoje, busque essa oportunidade com o Senhor. Reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua fraqueza. Busque nele força, busque nele coragem, busque nele uma aliança. Deus fez uma aliança com o homem, mas o homem quebrou essa aliança com Deus. E Deus está dando a oportunidade, através de Jesus, de renovarmos essa aliança. Por que se fala tanto de aliança? Porque lá com Noé, Deus fez uma aliança com o povo. Mas o homem quebrou essa aliança. Só que você não precisa colher aquilo que você não escolheu. Então escolha hoje renovar essa aliança com o Senhor. Ora para Deus, Senhor, os meus antepassados quebraram essa aliança, mas eu não respondo por eles. Eu respondo por aquilo que eu faço. Eu estou diante da tua face pedindo perdão. E eu quero renovar a minha aliança contigo. Faça uma aliança com Ele. Se renove, se liberte, deixe de ser um prisioneiro para ser alguém protegido e guardado pelo Senhor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, eu não darei a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as coisas primeiras já se realizaram e as novas coisas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. Eis que as coisas velhas se passaram e hoje tudo se faz novo. Hoje você tem a oportunidade de viver uma nova vida. Deus vai corrigir o seu relacionamento. Deus vai consertar a sua vida financeira. Deus vai restaurar a sua saúde, a sua mente. Deus vai te dar sonos e noites tranquilas. Deus vai te dar prazer de novo e alegria. Motivos para sorrir. Jesus é a nossa alegria. Pare de dar ao homem poder sobre você. Pare de dar a Satanás o poder que ele não tem. Ele não é Deus. Ele é um anjo caído. Seja você autoridade na sua vida, na sua casa. Aceite esse servo que se pôs como servo e aceitou interceder por você e por mim. Aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Esse é o meu apelo para este domingo, para este dia. Você que se propôs a estar assistindo esse vídeo,
Faça uma autoavaliação, se examine. Dá para continuar sozinho? Dá para continuar na sua força? Até onde você vai? Aonde você quer chegar? Mas eu tenho que te dizer, aquele que te projetou, criador de todas as coisas, olha, ele foi o primeiro, foi ele que criou todas as coisas. Ele não é simplesmente um Deus, ele é o seu criador. Eu te pergunto, dá para viver sem seu criador? Dá para viver longe daquele que te gerou? Dá para viver longe daquele que tem um projeto para a sua vida? Dá para continuar sozinho? Faça essa avaliação e tome isso como uma lição. Coloque em prática aí, anota isso bem anotado. Eu preciso me consertar com o Senhor. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ser livre. Senhor, tira de mim a cegueira espiritual. Tira de mim as prisões. Tira de mim a escuridão. Me põe para fora do cárcere. Abre os meus olhos. Traz para mim a tua presença. É o que nós devemos pedir. E é o que você tem que orar. Anota isso. Para que na sua oração você não se esqueça de tudo aquilo que precisa declarar. Amém? E eu já quero orar por você. Já quero pedir também que, se você acha que esse vídeo vai fazer sentido na vida de alguém, se está fazendo na sua, se é uma palavra que você precisava de fato ouvir, você sabe que tem outra pessoa também que precisa, compartilhe com ela. Curta para que o Instagram também, ou que o YouTube também possa fazer esse compartilhamento. Siga a página, comente, faça algo, conte seu testemunho, conte a sua história para mim. Peça oração, se está se sentindo fraco sozinho, peça pelos intercessores. Nós estamos aqui para isso. Quando eu digo nós, é eu e o Espírito Santo, ele na pessoa do Senhor e eu na pessoa de serva humana que está aqui colocando-se como um instrumento do Senhor para te ajudar. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa hora para que a gente possa encerrar esse dia. Mas eu te deixo como lição você continuar a leitura e continuar crendo no Deus poderoso, Deus de Israel. Amém? Senhor, nessa hora inclina a minha face, Pai, diante da tua presença, porque sei que é um Deus justo e fiel, misericordioso. E peço a tua misericórdia nessa hora. Mas também peço, Senhor, que o Senhor me revista de tudo aquilo que eu necessito para entrar em batalha e nenhuma retaliação venha sobre mim. Senhor, eu oro por cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, por cada inscrito nesse canal. Eu oro, Pai, porque creio na tua mão poderosa. E diante do que o Senhor nos ensinou nessa noite, teu projeto, tudo que o Senhor criou pensando em nós, o Senhor envia Jesus à terra para nos salvar, para pagar um preço tão pesado. E ainda assim ele fez em silêncio. Ele respeitou as tuas ordens, ele te obedeceu, Pai. Por amor ao Senhor acima de tudo, mas por amor ao próximo que somos nós. Obrigada, Jesus, tu és maravilhoso. Mas eu quero nessa hora interceder pelo teu povo que aqui está. Por cada ovelha, Pai, que vai estar passando por esse vídeo. Que o Senhor alcance o coração com toda graça, poder e autoridade. E venha suprir, Pai, a necessidade dessa casa, dessa família, dessa pessoa. Seja na saúde, Pai, tu és o Deus que cura. Seja, Senhor, na vida financeira, tu és o Jeová Jireh, o Deus provedor. Seja nos relacionamentos, tu és o Deus de paz, que conserta, Pai, tudo que está quebrado. Tu és o Deus do amor, que restaura o amor em nosso coração. Então eu peço, Senhor, seja qual for a área que o teu filho está necessitando de cura, que o Senhor visite com a tua mão santa e poderosa, Senhor. Que alcance, Pai, no mais profundo da nossa alma. E arranca toda dureza espiritual. Que arranque toda esfrieza espiritual. Que arranque toda mágoa, toda tristeza do nosso coração. E faz em nós uma nova criatura, Pai. É o que te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. E já entregamos a nossa semana em tuas mãos. Obrigada por tudo, Santo Espírito. Que seja feita a tua vontade. Tu és um Deus que provê e eu creio na tua provisão. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aleluia. Então que seja assim,
Que seja assim conosco, que seja assim em nossa vida, buscando o Senhor acima de tudo com a totalidade que Ele tem, sendo o nosso Deus. Amém? Então fique com Deus. Tchau, tchau e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Se Jesus não voltar antes, é claro. Tchau, tchau.